Era dia 5 de fevereiro quando eu postei uma análise aqui no TradeView falando sobre a possibilidade do Bitcoin estar encontrando uma resistência e caminhando dentro de um canal paralelo. Esse canal paralelo era de alta. E dentro dessa análise eu havia monitorado a possibilidade do Bitcoin vir retestar o fundo desse canal novamente, para quem sabe continuar essa tendência de alta. Poucos dias depois, exatamente no dia 25 de fevereiro, eu postei uma outra análise semanal, também reforçando essa minha visão do Bitcoin vir retestar essa região. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma nova análise do Bitcoin que está seguindo em direção às minhas duas últimas análises. E também quero analisar aqui o Ethereum para a gente descobrir, será que já estamos num bom momento para compra no Ethereum ou será que ainda há espaço para mais quedas? Bom, no dia que eu fiz essa postagem aqui, era dia 5 de fevereiro, e a situação era essa. Estávamos formando ali aparentemente um topo duplo do movimento do Bitcoin, numa região de um canal paralelo bem próximo à mediana. E eu havia observado a presença aqui de um ordem block que estava sendo retestado em diversas ocasiões durante esse período desse ciclo de alta que estava sendo respeitado por esse canal paralelo. E a média de 80 períodos estava servindo muito bem como região ali importante para a continuação da tendência, seja como um suporte ou agindo como uma resistência. E, bom, vamos dar um play aqui para ver o que aconteceu depois disso. O preço realmente fez toda a movimentação, retestou abaixo desse ordem block e foi em direção à nossa linha de tendência. E, inclusive gerou várias oportunidades durante esse período. Teve aquele momento de flash que foi possível até retestar com a entrada nesse ordem block. Eu até orientei alguns membros ali na comunidade do Denning para fazerem essas compras e essas saídas com base nessa região. E sim, muitos acabaram fazendo essas saídas com base nessas regiões. Mas agora parece que o cenário está um pouco diferente. Nós estamos vendo o preço tentando manter acima dessa linha de tendência. Não estamos testando e indo em direção ao topo novamente. Então, sim, é uma região importante que pode demonstrar uma região de consolidação ou, quem sabe, até um suporte rapidamente para, quem sabe, mais quedas. E é sobre isso que eu quero analisar o gráfico do Bitcoin agora, no tempo atual que a gente está. Eu dei uma reajustada aqui no canal paralelo para ser um pouco mais justo com a situação que nós temos de topos e fundos anteriores. E olha só como é que nós estamos agora nesse cenário. O Bitcoin ele não consegue ultrapassar nem regiões de gap de valor justo, que são aquelas regiões de ineficiência do preço, e nem consegue manter-se acima da média de 80. Então existe sim uma resistência momentânea para o Bitcoin. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é para o indicador do estocástico, que sim está em região de sobrecompra extrema e já começou a apontar para baixo, começou a indicar uma possível correção, seja de curto prazo ou seja mais estendida. Então eu marquei alguns pontos que eu julgo que sejam importantes para essa região desse canal, para ficar atento na movimentação do preço para uma oportunidade de compra. Sim, eu estou vendo oportunidade de compra no Bitcoin, mas que precisa seguir alguns critérios. Por exemplo, eu deixei aqui uma entrada próximo da região entre 73 até 78, porque é uma região de topo anterior, é uma região extremamente importante para que a gente defenda essa região como uma quer dizer, como um suporte, porque antes ele era uma resistência. E aí a gente agora pode ver o preço do Bitcoin trabalhar nessa região. Obviamente que se o preço vier abaixo desse canal paralelo, o sinal de compra já não é tão bom, já não é um sinal tão forte, mas seria alguma coisa para retestar como um pullback, quem sabe até a média de 80 períodos. Então, sim, gera uma oportunidade para trades e é isso que eu estou monitorando, algumas entradas oportunas. Mesmo que a tendência não reverta para cima e ele continue tendo esse gatilho sendo confirmado com um pivô de baixa, teríamos uma outra entrada próxima à região dos 60 mil. Eu sei, esse momento muitas pessoas não querem ver o preço do Bitcoin chegando na região de 60 mil, e eu concordo, seria
bem drástico isso para um período semanal, demonstraria ali, quem sabe, até início para um bear market, mas é uma possibilidade que tem de formar um novo canal paralelo, só que dessa vez um canal paralelo de baixa, podendo trazer sim o preço para níveis até mais críticos para o Bitcoin. Nesse momento, não tem como a gente especular se essa possibilidade de chegar nos 60 mil é uma possibilidade real. Porém, ficar atento a esses níveis de gatilhos e também como que o preço chegou nesse momento, se chegou com muita força, se chegou com spring, se chegou com pavio, como foi que chegou o preço quando chegar nesses níveis? Aí a gente toma uma posição, a gente toma ali um consentimento mais aprofundado, já que a gente está vendo os candles e quem sabe até níveis de estocásticos, índices de força relativas mais atrativos para uma nova entrada. Mas eu vejo uma possibilidade de pelo menos fazer uma entrada ali próximo dos 75 mil e é onde eu vou deixar a maior parte do meu fundo para comprar nesse momento. Então, no semanal, eu quero até mostrar para vocês que eu também havia feito aqui no dia 25 uma análise no semanal e vamos ver o que mudou dessa minha análise quando eu fiz no dia 25 de fevereiro para o dia de hoje, dia 29, que nós estamos aqui de março. Bom, naquele período eu havia colocado a minha principal ordem de compra para ficar em cima dos 74 mil. É uma região que seria uma região de topo anterior, é uma região que poderia testar novamente essa linha de tendência no semanal. Já estava vendo naquele momento preço, inclusive, agindo abaixo da média de 8 períodos, o que chamou a minha atenção, sim, para uma possível queda mais acentuada. E aí o estocástico também já estava extremamente sobrevendido, bem semelhante à situação que nós estamos agora, estocástico sobrevendido, estocástico sobrecomprado, e naquela época os estocásticos também estavam sobrecomprados. E aí, o que aconteceu, né? Nas próximas semanas, a gente até teve muito, mas muito próximo ali na região dos 75, e depois voltou a subir, e agora desenha-se novamente, quem sabe, uma tendência de alta. Vamos colocar o gráfico no semanal para a gente entender a possível movimentação de alta desse período semanal. Digamos que essa região aqui que realmente seja uma demarcação de fundo, e a partir daí nós encaminhamos o que eu gosto muito, que é o famoso 1, 2, 3 de compra, quando a gente rompe a máxima desse terceiro candle, considerando que nós temos aqui esse candle como candle número 1, esse candle como candle número 2, e esse seria o 3. Então, rompendo a máxima desse terceiro candle, nós temos um gatilho de compra, onde o nosso stop é exatamente próximo aos 75 mil, que seria a região que eu acho que pode ser retestada. E aí, com relação de risco dessa operação, a gente pega aqui do nosso stop, aproximadamente para a nossa entrada, e nós temos aí como alvos a extensão de FIBO em 1,5 risco-retorno, e até, quem sabe, 2 vezes e meio risco-retorno. Então, o preço poderia caminhar ali dentro de uma operação semanal próximo aos 130 mil, e é uma baita de uma operação. Nota que até o momento esse gatilho já foi gerado, essa entrada já foi concebida, e a partir daí cabe ver se vai ser conduzido para um rompimento ou se vai continuar caindo. Eu vou dar aqui algumas ressalvas do que eu vejo com relação ao Bitcoin num gráfico semanal para que vocês prestem bastante atenção nessa visão que eu tenho. Existe aqui possibilidades dessa semana ser uma semana negativa para que a próxima semana seja uma semana de alta. E isso só vai poder ser confirmado no domingo. Então não perde a live de domingo. Vai ser uma live bem de fechamento mensal e de início semanal. Por quê? Se o preço fechar acima, na próxima semana começar a ter uma nova semana de alta, isso aqui vai ser considerado um candle único. É aquele movimento de alta, aí surge um candle negativo e depois a gente rompe ele, dando continuidade na alta. Então, isso existe e existe com muita frequência. Então, temos aqui cenário de alta, um candle único, a gente rompe, um candle único, a gente rompe, até que se a gente tiver
ou mais candles negativo, essa estrutura de candle único acaba sendo ignorada, já não é mais válida. Então, olha quantas vezes isso acontece durante a tendência de alta. Olha só, candles únicos e a gente continua subindo. Então, sim, existe a possibilidade dessa semana ser uma semana de baixa, gerar uma certa volatilidade, quem sabe a próxima semana até vir em níveis mais baixos, para depois a gente reverter e fechar essa semana de alta. Então, eu esperaria de uma movimentação do Bitcoin, onde semanalmente nós temos candle único, que essa próxima semana, para se confirmar, fosse uma semana de extrema volatilidade. Preço subindo e caindo até a gente ver uma estabilização do preço e ele conseguir fazer ali novos níveis, novas máximas e quem sabe até renovar a máxima histórica. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui rapidamente no Bitcoin, que esse vídeo já ficou extenso demais só com... Quer dizer, vamos dar uma olhada rapidamente aqui no Ethereum, porque esse vídeo já ficou extenso demais só vendo essa análise do Bitcoin, mas era muito importante para que você entendesse a situação atual que nós estamos. E vendo agora o Ethereum, cara, é uma visão um pouco caótica. Vamos lá. Eu tento aqui traçar um canal paralelo, exatamente como a gente fez com o Bitcoin. Nós podemos ver que sim, nós já perdemos esse canal paralelo. Mas não é tudo ruim, porque existe uma região aqui no Ethereum que ainda não foi retestada, é uma região de extrema liquidez, que pode sim gerar uma grande movimentação de alta assim que alcançar essa região de liquidez. Eu acredito que tenha muitos, mas muitos stops dessas regiões posicionadas aí dentro da faixa entre 1.300 até 1.550 dólares no Ethereum. Guys, a possibilidade de a gente vir retestar essa região ela é real. Então, muito cuidado para você que tem colateral em Ethereum, muito cuidado com vocês que estão colocando, aportando em DeFi, visando, deixando colateral com seus Ethereums, porque existe a possibilidade de a gente vir, e é real, de vir buscar essa região. Depois que isso acontecer, Buba, é o fim do Ethereum, é o fundo máximo, não dá para a gente saber nesse momento, mas eu consigo ter uma intuição de que o preço vai passar um tempo caminhando aqui na lateral, fazendo uma acumulação, para quem sabe depois a gente retome novamente, porque ó, essa região aqui é uma região de disputa de preço. Então é muito provável que o Ethereum não só bata lá e volte a subir, mas sim passe um tempo consolidando. Então considerem fazer bons aportes no Ethereum só quando alcançar esses níveis de liquidez. É muito importante a gente ficar atento a esses principais níveis de liquidez. Bom, no mais, o retorno do Ethereum à média do 80 é uma possibilidade, sim. Já estamos bem distante dessa média de 80 períodos. Então, a partir do momento que a gente capturar essa liquidez, um retorno à média seria muito importante. Então, um trade aproximadamente aí de uns 50%, 65%, não é algo que deixa se passar dentro da condição do nosso querido Ethereum, né? Por mais que a gente veja que ele não está evoluindo, muito disso tem a ver com a quantidade de tokens em outros projetos que foram lançados e a diluição do capital, né, propriamente dita, dentro das criptomoedas. Bom, não esqueçam, hoje a gente tem uma live, mas a live mais importante é a live de amanhã, a de domingo, onde nós iremos fazer ali um fechamento mensal, ou abertura mensal, né, e o nosso fechamento semanal. Bom, forte abraço a todo mundo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mas e você? O que é que você acha? Vale a pena fazer um aporte no Bitcoin ou vale mais a pena esperar o Ethereum chegar em níveis mais críticos? Deixa aqui no comentário a tua opinião que eu vou ponderar isso na próxima análise.